1 João 4, a partir do versículo 7. Primeira João 4, a partir do versículo 7. Isso. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Versículo 9. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Diga assim: eu preciso amar o meu próximo. Agora repete, fala mais uma vez: o meu próximo não é quem eu escolho, é aquele que Deus coloca ao meu lado. Você tem um vizinho chato aí? Você tem vizinho chato, querido? Você tem vizinho que fica escutando funk até 3 horas da manhã? Você tem que amar esse vizinho. Você tem um atleticano chato na sua família? Que fica tonto e fica aborrecido? Você tem que amar esse atleticano. Se ele for flamenguista, cruzeirense, corintiano, independente do time, você tem que amar. Você tem uma tia fofoqueira na sua vida, querido? Ô, velha fofoqueira. Você tem que amar essa mulher. É difícil, mas você tem que amar. É nisso que é conhecido o amor. É fácil demais amar o Marcão. É fácil amar a Alessandra, mas isso não é amor simplesmente. Isso aí é amor por escolha. E amor por escolha é amor de seleção. Eu seleciono as pessoas que eu amo, igual eu seleciono as pessoas que sentam na minha mesa. Eu seleciono as pessoas que entram na minha casa. Isso não é amor, isso é opção. E o amor de Deus, ele é um amor sem opções. Ele é um amor gigantesco. Porque quando o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por esse mundo, Deus não está falando que Deus amou o mundo e deu o Filho dele por uma quantidade pequena de pessoas, deu por todo mundo, amém? E por que nós vamos falar hoje sobre o amor, a virtude esquecida? Porque infelizmente, querido, eu não vou falar do mundo, eu vou falar da nossa cidade. Se eu fosse falar do mundo, eu teria inúmeros pontos para trabalhar. Mas o nosso mundo, a nossa cidade está faltando amor. Vocês viram aí a quantidade de casos que está tendo de suicídio? Menos de um mês, parece que foram 2. A culpa é minha. A culpa é minha. Como servo de Deus, eu tenho que ter uma inquietação dentro do meu coração quando algo assim acontece. Porque, querido, se eu sou a igreja, porque a Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Se eu sou a igreja e isso está acontecendo na minha cidade, a culpa é minha. Se o tráfico de drogas está aumentando na minha cidade, a culpa é minha. Isso não é responsabilidade da polícia, não é responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade da igreja, da noiva. Se você não se sente igreja, a culpa não é sua. Mas se você se sente igreja, a culpa é sua. Pastor, eu não tinha nada que eu podia fazer. De fato, talvez a nossa mudança de vida não foi o suficiente para que essas pessoas não tirassem a vida delas. Mas se o reino de Deus estivesse avançando rapidamente na nossa cidade, talvez alguma dessas pessoas teria sido alcançada pelo Evangelho. Talvez aquele jovem que decidiu traficar teria sido alcançado pelo Evangelho.
nos falta amor porque nós perdemos algumas bases humanas do amor. A primeira delas é o respeito. Antigamente era comum numa família, entre aspas, tradicional, você chegar naquela pessoa mais velha e pedir a bênção daquela pessoa. Chegava mais um, a bênção. Eu na casa do meu avô, eu canso porque eu chego, tá aquele tanto de tia, eu tenho que ir dando bênção para todo mundo. E as crianças mais novas começaram a reproduzir essa bênção e vão dando bênção. Antigamente era comum, através dessa relação com a família, você extrair relacionamentos. Hoje em dia, os filhos não têm tempo mais para os pais não têm tempo mais para os filhos não têm tempo mais para os avós, os netos no caso, e muitos avós não têm tempo para os filhos ou para os netos. Alguma coisa está acontecendo na nossa cidade. Alguma coisa está acontecendo na nossa cidade. Existe um texto bíblico que está em 1 Coríntios 13, que diz o seguinte: assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Deus não veio para o mundo para trazer fé. Deus não veio ao mundo para trazer esperança. De repente a esperança e a fé até surgiram através de Deus, mas o elo principal, aquilo que Deus veio trazer para as casas, para as famílias, para as pessoas, é o quê? O amor. A Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Através do amor você consegue amar até as piores pessoas, entre aspas falando. Através do amor você suporta o seu vizinho chato, a sua tia fofoqueira. Através do amor você suporta a pessoa pessimista. Através do amor você acredita nas pessoas que estão à sua volta. Eu digo na comunidade onde eu trabalho que eu sou o psicólogo mais fajuto de João Pinheiro, porque eu acredito em todos os meninos que caem ali na comunidade terapêutica. Ele me fala que vai mudar de vida, eu tenho todos os indícios para falar que ele não vai mudar, mas eu ainda acredito. A família chega e fala: eu vou deixar ele aqui porque senão ele vai morrer, porque ele não presta. Mas para mim ele ainda presta, eu ainda acredito que vai ter jeito. Nós temos ido nas escolas, quantas histórias nós estamos ouvindo. E todos os dias quando eu chego na escola para falar do amor de Jesus, a primeira coisa que eu vejo naqueles jovens é a minha vida. E eu penso, ninguém veio na escola, nunca, na minha época que eu estudei, ninguém nunca veio falar de Jesus. Talvez se eu tivesse ouvido na escola falando de Jesus, na rua, talvez se um dia na rua um jovem me parasse para falar de Jesus, talvez eu não tivesse vivido tudo que eu vivi. E por que não se tem falado de Jesus? Porque o amor esfriou no coração do homem. É triste, mas muitos de nós só estamos lembrando de Jesus quando uma coisa difícil, cabulosa acontece na nossa vida. Fala assim: fala Deus. Eu tenho umas igrejas que vou falar: fala Deus. É isso, Deus está falando, querido. Eu lembro de Jesus quando o câncer vem. Eu lembro de Jesus quando o desemprego vem. Eu lembro de Jesus na hora quando ela sai de casa ou quando ele sai de casa. Eu lembro de Jesus quando ele me trai ou ela me trai. Eu lembro de Jesus na hora que as contas estão apertadas. Eu lembro de Jesus quando eu vejo meu filho caminhando no caminho das drogas. Eu lembro de Jesus quando o mundo está desabando. Eu lembro de Jesus quando o avião está caindo. Misericórdia, Senhor da glória. Eu lembro de Jesus só nos momentos difíceis. Eu lembro de Jesus quando a dor está em mim, mas quando a dor está no próximo. Às vezes eu tenho a capacidade de dizer antes ele do que eu. Eu lembro de Jesus quando eu agradeço a Deus porque a minha família não está tendo problema com drogas. Mas quando eu passo na rua e eu vejo alguém ali com um problema com drogas ou qualquer outro tipo de problema, eu não lembro o que Jesus faria. A virtude esquecida é o amor, querido. Se prega muito, se escreve muito sobre o amor, compõe-se inúmeras letras sobre o amor, mas é a virtude esquecida. Em Colossenses 3,14, eu separei uns textos aqui, está assim, acima de tudo, presta atenção, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, porque ele é o elo perfeito.
Você sabe o que é elo? Deixa eu te explicar aqui. Eu gosto de uns teatrinhos. Vem aqui, Alexandre. Aqui, Raul. Vamos fazer um elo aqui, uma aliança. Elo é aliança. Então fica aqui um de cada lado aqui. Passa a mão aqui assim, ó. E agora nós vamos fazer um desafio. Sem abrir as mãos, Alexandre. Sem abrir os braços, na verdade. Sem abrir, tem que ficar no braço nessa posição aqui. Tenta sair daqui. Tenta sair, Ralph. Tenta sair para lá. Não pode abrir os braços. Tenta, pode ir, vocês estão fracos demais, gente. Vou ter que chamar uns mais fortes. Isso, me derruba o pastor. Pronto, tá ótimo. Por que não sai, querido? Porque a Bíblia está falando que o elo perfeito é o amor. O elo é como aquela goma, pode sentar, da corrente. É como aquele detalhe da corrente aqui, ó. O elo é como uma aliança que fica presa uma na outra. Quando a Bíblia está falando que acima de tudo, para você entender que o elo perfeito é o amor, porque através do amor nós não ficamos longe do nosso próximo. Se você conheceu Jesus, se você conheceu Deus, e Deus é amor, você precisa ser amor. Como eu sei que o elo perfeito é amor? Eu vou te dar um exemplo. Cara, eu acho isso daí. Sabe qual que é o meu maior exemplo de amor? É entender que Deus não desistiu de mim. É entender que Ele nunca abriu mão da minha vida. E eu não sei você, mas eu reconheço muito que eu não sou bom, eu sou mau. Eu reconheço muito que dentro de mim há podridão. Eu reconheço muito as áreas de pecado da minha vida. Eu reconheço muito a minha fragilidade. Eu reconheço que eu não posso andar em certos lugares, que eu não posso tocar em certas coisas. E mesmo sabendo da podridão que existe dentro de mim, por que Ele ainda não me abandonou? Você que tem uma vida aí, de repente, petecada, você fala que sua vida é petecada. Por que Deus ainda não te abandonou? Por que você teve força para sair da sua casa e vir para cá hoje? Por que você está vencendo, matando um leão todos os dias? Por que você está derrubando um gigante todo dia? Por que você está vencendo dificuldades? Por que você está tendo uma transformação na sua vida? Por que dia após dia você se transforma em uma pessoa diferente? Porque Ele não desistiu de você. E o nosso problema é que nós desistimos das pessoas à nossa volta. Nós desistimos das pessoas à nossa volta. Nós somos intolerantes de acordo com a falha do nosso próximo. Se alguém mente para nós, aquela pessoa morreu para a gente. Se alguém deixa de vir na igreja, aquela pessoa morreu para a gente. Se alguém peca, aquela pessoa morreu. A igreja esqueceu a maior virtude. A maior virtude sempre foi o amor. E nesses 500 anos de reforma protestante, uma igreja que era para estar ligada ao amor de Cristo, ela esqueceu. Por que nós vamos ali para a porta do cemitério no dia de finados, querido? Nós vamos lá para amar. Nós não vamos lá para ensinar a Bíblia para ninguém. Nós vamos lá para servir água, café, biscoito e dar um abraço em quem está chorando. E a Bíblia está falando o quê? Chorar com os que choram. Eu estou indo para lá para chorar. Eu vou guardar minhas lágrimas. A partir de segunda-feira que vem eu não vou chorar. Eu quero chorar lá. Eu quero abraçar e deitar no ombro lá. Está escrito na palavra de Deus que há mais verdade na casa que habita luto do que na casa que há festa. Por que será, hein, querido? Porque sorrir enquanto se bebe uma ou outra e dar um tapinha nas costas e chamar de amigo é muito fácil. Mas passar a madrugada com alguém que perdeu alguém, ficar ali sem palavra nenhuma e abraçar, passar um café às 3 da manhã quando a pessoa não tem força para passar, mesmo você sabendo que o seu café é ruim, você vai lá e passa o café. Isso é verdade. Na maioria das festas não existe verdade. Verdade é na hora que a pessoa está na lama. E eu me identifico com isso. Porque quando eu estava nesse lugar de lama, Ele me amou. O versículo 7 aqui de 1 João 4 fala o seguinte: amados, olha o que João está falando. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Você conhece a Deus? Você precisa amar.
Você não tem escolha, você precisa amar. Se você é nascido de novo e conhece a Deus, ame. Ame incondicionalmente. Ame para perdoar. Ame para pedir perdão mesmo quando alguém te ofendeu. Ame para perdoar os seus devedores. Ame para viver a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ame para viver isso. Te ofendeu, perdoe. Te magoou, perdoe. Não precisa levantar a mão não, mas atenda a essa voz de comando dentro da sua mente aí. Quem aqui tem mágoas e ressentimentos contra alguém? Pense nisso agora. Parece até que é mágica, né? Parece até que é o Espírito Santo, mas não é não, querido, eu só estou falando um negócio. E você tá. Quem tem mágoa e ressentimento, lembra aí do seu ressentimento. Vou complicar as coisas. Ame essa pessoa. Pastor, o senhor não sabe o que ela fez comigo, e eu nem quero saber. Mas você tem que amar. É difícil. Mas você tem que amar, porque é bíblico. É bíblico, querido. Não dá para viver só 10% da Bíblia. Não dá para viver só 20%, 15%, nós temos que viver tudo. A virtude esquecida é o amor. Se o mundo amasse mais, o mundo seria diferente. Nós seríamos diferentes. Eu seria diferente se eu amasse mais. Quantos casamentos estão acabando? E por que Deus permitiu o divórcio em algumas situações específicas? Pela dureza do coração. Dureza do coração, só vem algo na minha mente: o amor acabou. Porque a Bíblia fala que o amor tudo suporta. Se você não perdoa, é porque você não suporta perdoar. Então já não é amor. Tem alguém te ferindo? Tem alguém te magoando? Tem alguém te perseguindo? Tem alguém te prendendo na cruz, te pregando na cruz? Lembra das atitudes de Jesus na cruz? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tem alguém te pregando na cruz, querido? Tem alguém te açoitando? A virtude morreu, o amor morreu, o amor foi esquecido. Versículo 8 fala: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto, versículo 9, se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. É todo mundo. Eu vou te contar, resumidamente, o que a igreja brasileira tem feito nos últimos anos. Nos últimos anos a igreja brasileira, ela não só perdeu o amor, mas a igreja brasileira, ela também colocou uma venda em si própria. Nos últimos anos a igreja brasileira fechou as portas para homossexuais, para prostitutas, para as pessoas que se divorciaram. A igreja brasileira fechou a porta para todas essas pessoas, e hoje em dia ela ainda está fechando, quando está tudo errado. Quando está tudo errado. Homossexualismo, querido, não é doença. Como um cristão que conhece a palavra de Deus, e eu não me julgo melhor do que ninguém, eu posso afirmar que não é doença. Eu amo os homossexuais, mas eu não concordo com a prática do homossexualismo. Eu amo. Podem vir todos aqui para a comunidade, vão escutar de mim nas pregações. Eu não concordo com o homossexualismo. A Bíblia fala que Deus abomina esse tipo de prática. Isso é pecado. Esse tipo de pecado pode conduzir uma pessoa para o inferno. Mas não é por isso que eu vou deixar de amar. Não é por isso que eu vou recriminar. Não é por isso que se alguém sentar aqui, eu vou fingir que vou beber água e vou sentar do outro lado. Deus condena a prostituição, não condena? Mas não é por isso que essas portas vão estar fechadas para uma prostituta.
Jesus falou em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E isso é uma das coisas que eu mais prego aqui na comunidade. Ele não fez distinção de como a pessoa tem que estar para ir até Ele. Ele falou, você vai vir até a mim como você está. Por que a igreja brasileira está perdendo inúmeras pessoas para o inferno? Porque a igreja brasileira fechou as portas. A jovem engravida dentro da igreja, ela sai, porque ela tem vergonha de chegar com a barriga ali e não ser casada. Quando está errado, a igreja deveria abraçar essa jovem. Tem como voltar atrás, querido, e tirar a gravidez? Não tem como. É errado, mas essa porta tem que se fechar para ela quando o coração de Deus está aberto, não. Se o coração de Deus está aberto, o meu precisa se abrir. Que venham os homossexuais, que venham as prostitutas, que venham os dependentes químicos, que venham os ladrões, e enfim, que venham todos aqueles que têm defeito de caráter. Homossexualismo pode ser pecado, mas mentira também é pecado. Prostituição pode ser pecado, mas fofoca também é pecado, querido. Roubar é pecado, mas inveja também é. A virtude foi esquecida, o amor foi esquecido. A gente não deveria estar preocupado com o que a pessoa faz. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, amém? Então por que eu vou me preocupar? Eu tenho que orientar. Se eu sou o seu líder, eu te oriento. E eu deixo o resto com o Espírito Santo de Deus. Eu falo porque a gente escuta isso todo dia, querido. Eu escuto de pessoas que estão vivendo um problema na sua vida amorosa. Elas chegam para mim e conversam comigo. Elas têm problemas. Eu tenho que orientar dentro daquilo que a palavra me diz. Deus é amor, você crê nisso? Amém? Deus é amor, você crê nessa palavra? Se Deus é amor, querido, esquece o resto. Esquece o seu preconceito, esquece tudo. Esquece tudo. Começa a agir mais pelo amor. Começa a ser como Jesus. O que Ele faria? O que Jesus faria no seu lugar? Nós fomos perdendo isso ao longo do tempo. Antigamente era comum um pai aproximar do filho e dar um beijo no filho. Antigamente era comum um pai pegar a criança e sentar no seu colo. O ser humano está tão perdido e sem amor que o ser humano hoje coloca maldade em tudo. Eu tenho a minha filha. Se eu sento aqui com a minha filha e coloco ela no meu colo e dou um beijo na minha filha, tem gente que já olha assustado. Se eu tiver um filho homem e eu sentar o meu filho que é homem no meu colo, tem gente que já fica assustado. Eu não tive um pai beijoqueiro, querido, eu sou muito beijoqueiro. O meu pai nunca foi de chegar e me dar um beijo. Não quer dizer que ele não me ama, mas ele não conseguia expressar o amor dele através do beijo, você entende? Mas não quer dizer que eu tenho que ser assim com os meus filhos. Eu beijo a minha menina até ela enjoar de beijo, ela me empurra. E quando eu tiver um rapaz, eu vou beijar ele até ele sair de casa, até quando eu morrer. Eu vou acostumar ele a chegar nos lugares. Quando ele chegar nos lugares, ele vai vir, vai dar um beijo no rosto do pai dele, eu vou dar um beijo no rosto dele. Eu vou ensinar para o meu filho que homem chora sim, que não existe esse trem que homem não chora. Eu vou ensinar ao meu filho que se ele apanhar na rua, ele não vai apanhar em casa, desde que ele não tenha caçado a briga lá fora. Os valores estão invertidos, a gente ensina aquilo que a gente aprendeu, e nem sempre o que a gente aprendeu é o melhor. Por que a gente não ensina o que está escrito na palavra? Sabe por que as crianças têm medo de um mendigo? E nojo de um mendigo? Porque geralmente o pai ou a mãe tem nojo e medo. Estava lá em Patos com a minha filha andando na rua. A gente entrou no supermercado. Tinha um senhor todo sujo, sentado assim, bem do lado de fora do supermercado, ali em Patos, perto do mercado municipal. Minha menina tem quase 3 anos de idade. Ela virou para mim, pai, ó o homem. Entrei com ela dentro do supermercado, a gente comprou algumas coisas. Na volta, ela comprou um doce. Falei, vamos comprar um para o moço? Ela falou, vamos. Cheguei lá e peguei o doce, falei assim, dá o doce para ele. Ela pegou o doce e deu. Eu vou ser extremamente cauteloso se tratando da minha filha, amém? Eu vou analisar bem a pessoa que está ali. Mas eu tenho que ensinar minha filha que é uma pessoa.
faltando amor, querido. Nas nossas escolas falta amor. As nossas escolas estão invernadas no tráfico de drogas. As nossas escolas estão em uma decadência moral e espiritual alarmante. Eu conversei com um jovem. Eu ministrei em uma escola falando só sobre Deus. E eu conversei com um jovem, e presta atenção. Ele virou para mim e falou: pastor, para mim é difícil entender que Deus é pai. Porque eu tive um pai. O meu pai era traficante. Quando eu tinha 14 anos, a polícia chegou perto da nossa casa, o meu pai trancou comigo dentro do banheiro e falou o seguinte comigo: assume a minha droga, porque se você não assumir, eu vou matar você e sua mãe. Ele falou assim comigo: pastor, eu nunca tive uma nota vermelha na escola. Até os 14 anos de idade eu nunca tinha bebido, eu nunca tinha fumado. Até os 14 anos de idade eu era um rapaz que era da escola para minha casa. Ninguém entendeu quando eu fui preso, mas eu fui para um centro de detenção em Unai. Eu fiquei em Unai 6 meses. Eu voltei pior que o capeta, pastor. Eu voltei fumando, eu voltei usando droga, eu voltei bebendo. E hoje eu sou isso aqui que o senhor está vendo. Hoje eu trafico, hoje eu faço isso e aquilo. Até os 14 eu nunca tinha feito nada, pastor. Como que eu vou entender que Deus é pai, pastor? Se o pai que eu tinha fez isso comigo. Isso está acontecendo, sabe por quê, querido? Falta de amor, querido. A Bíblia fala que no final dos tempos o coração de muitos se esfriaria. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, porque ele é o elo perfeito. Deixa eu achar um texto aqui para mim te mostrar. Olha o que esse texto está falando aqui. Provérbios 10, 12. O ódio provoca dissensão ou divisão, mas o amor cobre todos os pecados. Por que muitas pessoas hoje elas não estão dentro de igrejas? Porque a igreja promoveu o ódio. Ela não promoveu o amor. Muitas igrejas promoveram ódio. Assim você não serve pra gente. Peraí, deixa eu ver, você tem tatuagem aí? Deixa eu ver, levanta assim. Não, você tem uma tatuagem? Então você, realmente você está indo pro inferno. Você está de bermuda e boné no culto, então você não serve também. Você está meio esquisito. Então você está, não, desse jeito também não dá. Aí foi indo assim, foi selecionando quem queria. Jesus de um lado falando: vinde a mim todos vós, e a igreja falando: não, eu só quero assim, assim, assim. Tem jovem que chega: pastor, estou com um problema na minha célula. Qual que é o problema da sua célula? Está indo uma pessoa que não é o perfil da célula, pastor. Como assim? Não, minha célula é de adolescente, mas tem uma senhorinha que ela está indo na célula, pastor. E ela é vó da menina, e agora ela quer ir na célula, mas ela não é o perfil da célula, pastor. Deixa quem cuida do RH resolver, gente. Deixa Jesus, Ele manda quem Ele quer. Ah, pastor, mas aquele rapaz não é perfil da célula. Por quê? Não, minha célula só tem uns rapazes assim, assim. E aquele rapaz, ele tem um jeitinho meio, né, pastor? Ele, né, eu acho que ele... Como assim? Me explica. Não, pastor, ele tem um jeitinho. Não, mas que jeitinho é esse? Não, pastor, eu acho que ele é gay. Ah, então quer dizer que a sua célula, ela é só para pessoas que são heterossexuais. Se tiver um homossexual, ele não pode ir na sua célula. É, pastor, os meninos ficam sem graça. Daqui uns dias a igreja vai passar muita vergonha, porque nós vamos ter que começar uma célula só para homossexuais. Está errado, querido. Minha vontade, eu fico estremecendo. Hoje eu estou estremecendo por dentro, porque
Jesus faria uma mesa com todas as pessoas que a gente não quer, sentaria com elas fora da igreja, depois que o culto acabasse, a gente ia perceber que ele estava do lado de fora. Por isso que essa porta aqui, querida, ela nunca vai fechar para esse tipo de pessoa. E eu espero que o seu coração também não. Imagina só uma igreja com só as pessoas que Jesus sentaria. Imagina as pessoas que a gente excluiria das nossas vidas e Jesus acolheria. Imagina você chegar um dia no céu, hoje eu estou viajando. Imagina você chegar no céu e Jesus falar assim, ô Flávio, vem aqui, ó. Você fez um trabalho 10, está aqui, ó, todo mundo, ó. Isso aqui tudo, Flávio, essas pessoas conheceram o meu nome através de você. Mas deixa eu te mostrar aqui do outro lado, tem aqueles que você não quis e eu enviei outras pessoas. Ah, meu chefe, esse homem é um endemoniado, ele tinha que morrer. Quem tem um patrão ruim aí, você tem que orar pelo seu patrão, querido. É difícil. Ele às vezes é explorador. Ele às vezes não te dá tempo, às vezes ele te explora. Mas a Bíblia fala para você orar pelo seu patrão. Você que tem pai, e meu pai não me entende. Você tem que amar, você tem que respeitar o seu pai. Hoje, querido, ao final desse culto, nós estamos chegando já no final, nós vamos orar. Nós vamos ter 2 momentos de arrependimento. Onde nós vamos pedir perdão pela igreja brasileira, que fechou as portas para as pessoas que Jesus tem enviado. E outro momento pedindo perdão pelas nossas vidas, pelas vezes que nós abrimos mão das coisas de Deus. Porque inúmeras coisas não são tem muita coisa que não é desculpa. Cansaço não é desculpa, trabalho não é desculpa, estudo não é desculpa, filho não é desculpa, nada é desculpa para você abrir mão de fazer as coisas de Deus. E eu sou bem direto, às vezes eu sou até dura. A pessoa chega, pastor, eu estava tão cansado. E às vezes eu falo bem direto, cansaço foi o que Jesus viveu quando ele carregou a sua cruz. Pastor, mas eu não suporto aquela pessoa. E a vontade às vezes falar assim, e hoje eu não estou te suportando, mas eu estou aqui te ouvindo. Pastor, mas aquela fulana de tal, ela só vai com roupa, o nome da roupa daquelas meninas é pecado. E o seu olho chama pecado também. Ah, pastor, fulano de tal falou mal de mim. Você tem que ir lá e perdoar aquela pessoa. Você tem que ir lá e pedir perdão. Porque isso é o evangelho, querido. O resto foi o homem que inventou. E se a gente continuar lendo o texto, versículo 11 está falando o seguinte: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. E no versículo 19 e 20 está escrito assim, ó, desse mesmo texto: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus que não viu? E deles temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Simples, querido. Está faltando é amor. Você precisa de uma injeção de amor aí na sua vida. Eu preciso de uma injeção de amor todos os dias na minha vida. O amor é a base para que a gente consiga abrir mão de tantas coisas. Eu consegui abrir mão de tanta coisa na minha vida quando eu entendi que Deus me ama. Eu consegui abrir mão de tanta coisa na minha vida quando eu entendi que Deus é comigo. Eu comecei a entender, querido, eu comecei a compreender o quanto Deus é comigo, o quanto Deus tem coisas lindas. Você já percebeu que Deus está te abençoando sem você fazer esforço nenhum? Quem já viu isso? Quem falou assim, eu não estou fazendo nada e Deus está me abençoando? Eu tenho uma história engraçada, eu tenho que sempre contar uma história minha no culto. Quando eu morava na África,
Teve um atentado terrorista, um endemoniado foi num shopping e deu tiro e matou mais de 70 pessoas. O Ministério do Louvor pode ir subindo. Um cara estava endemoniado, entrou num shopping, algumas pessoas, mataram mais de 70 pessoas fuziladas. Depois disso, nós descobrimos que o Quênia lançou uma nota. A embaixada brasileira mandou para nós que todos os vistos a partir daquela data já estavam sendo negados, que não haveria nenhum visto sendo aberto para o Quênia e nem eles não te dariam nem extensão do visto e que seriam somente casos excepcionais. Eu falei, Deus, o meu caso não é tão excepcional. E aí o tempo foi passando. Alguns missionários amigos nossos iam lá renovar o visto. Não, mandava o povo embora. Era aquela choradeira no aeroporto, o povo indo embora. Eu e a Jéssica chegando e o povo tudo indo embora. Passava mais um mês, um monte de missionário indo embora. Eu fui ficando, eu falei, Deus, eu não vim aqui para ir embora com 3 meses, Senhor, abre uma porta, faz alguma coisa diferente. Deus, dá uma estratégia. Eu comecei a pedir a Deus, eu comecei a buscar de Deus. E eu fiquei com medo de deixar para o último dia. Nós fomos na embaixada não, nós fomos como que é o nome? Lugar que renova lá, gente? Na imigração. A gente foi na imigração, cheguei lá, não tinha ninguém para atender a gente, foram remarcando. Eu lembro de chegar lá faltando uns 20 dias para o meu visto vencer. Nesse dia eu estava em casa. Se você falar que Deus não usa o Flamengo, Deus usa o Flamengo, amém? Deus usa, querido, até o Flamengo. Vesti minha camiseta do Flamengo, que eu ganhei do meu amigo Valmei, e vamos para a imigração. Pus um chapéuzinho, andava com um chapéuzinho de pagodeiro, camiseta do Flamengo. Qualquer lugar você ia passar para o outro lado da rua. Lá não, lá o povo andava perto de mim, abraçado. Fui lá na imigração, com uma mochilinha de turista, eu e a Jéssica. Sentei, tinha um homem grande, um homem negro assim, forte, grande. Olhou para a gente, perguntou o que a gente precisava. Falei, nós estamos aqui com visto de estudante, a gente faz inglês, que a gente estudava inglês na escola. Ele virou e perguntou assim, o que ela é sua? Falei, minha esposa. Aí ele virou, sua esposa? Eu falei, é minha esposa. Aí ele elogiou a Jéssica, ele virou e me elogiou, virou e falou, olhou no visto e falou assim, vocês são brasileiros? Falei, sou brasileiro. Ele virou e falou assim, que time é esse? Eu falei, Flamengo. Ele falou assim, não conheço. Falei, que time você conhece do Brasil? Ele, Santos. Falou do Pelé. Eu falei assim, o Pelé. E comecei a conversar do Pelé. Ele falou assim, eu amo o café brasileiro. Eu falei com ele assim, na minha casa eu tenho café brasileiro. Vou trazer um para o senhor depois. Você tem que ser esperto, né, querido? Vou trazer um café. Ele mesmo, eu mesmo. O nome é Café do Pelé. Vocês já viram essa marca? Café do Pelé? Você já viu, Ciro? Vou trazer café do Pelé. Ele, do Pelé, eu falei, café do Pelé, café brasileiro, melhor café do Brasil. E comecei a bater papo, batendo papo. Ele falou assim, o que vocês estão precisando? Aí eu falei assim, eu vou abrir o jogo. Deixa eu te contar. Eu cheguei aqui tem tanto tempo. Eu sou estudante de inglês, mas eu também sou missionário. Eu estou aqui para abençoar esse povo. Aconteceu um atentado terrorista, fecharam as portas, ninguém está renovando visto. Um monte de amigo meu foi embora. Eu vim hoje aqui te implorar. Renova o meu visto. Quase chorando. Ele virou e falou assim, não precisa disso tudo. Me deu o visto, falou, você vai trazer meu café? Falei, vou. Me deu o visto, mais 90 dias. Se tiver mais alguém lá da missão de vocês, manda vir. Nós já demos uma linha para o pessoal, o povo começou tudo a ir lá. Esse homem, ele renovou o visto de todos os missionários brasileiros. Todos que ia lá, ele falava que conhecia um casal, renovava. E não sei o que, foi renovando visto. Eu fiquei, querido, uns 9 meses lá só renovando o visto de estudante. E um dia eu cheguei lá e falou assim, Nelson, da próxima vez eu já não posso mais renovar, porque eu só posso renovar 3 vezes. Mas eu vou te ensinar uma coisa, pega o carro, vai lá na Tanzânia, você vai procurar um pessoal lá eles vão renovar para você. E é um estado, é a mesma coisa que você ir para um outro estado. E eu já tinha uma estratégia, eu renovei de novo depois dos 9 meses. Por mais 3 meses. Em outro país. Um dia eu cheguei lá e levei o café para ele. Ele olhava para mim e falava, Nelson, veio e me abraçava. E o queniano ele abraça. Quase 2 metros de altura abraçava, beijava. Entregamos o café para ele, ele ficou todo satisfeito. Cheirou o café.
um pouco de coisa é amor, querido, sabia? Tem que amar mais. Começa a amar as pessoas à sua volta, cara. Às vezes você está amando alguém, você usa do amor com uma pessoa que você acha que nunca vai ser útil na sua vida, mas amanhã a mão daquela pessoa pode estar sendo estendida para salvar, para abençoar você. O amor, ele é como... O amor é como um... Sei lá, é como um... Não sei nem te explicar, é como uma corrente de Deus na nossa terra. Ela vai passando de vida para vida. Eu gero amor na vida do Alexandre, o Alexandre gera na vida de outra pessoa, e essa outra pessoa vai gerando, e assim, de um para o outro. Por isso que hoje, através das células, nós temos salvado vidas através de Jesus Cristo. Porque muitas células estão sendo o reflexo do amor de Cristo. Elas estão abençoando pessoas, e essas pessoas aprendem a abençoar outras pessoas, que vão aprender a abençoar outras pessoas, e assim nós estamos alcançando vidas, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Ah, querido, nós precisamos resgatar essa virtude, a virtude do amor. Uma virtude que começou na eternidade, mas que teve o seu ápice na cruz de Cristo, no amor sacrificial. Quando Deus deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para nos livrar do pecado, livrar todo aquele que nele crê. Um amor de sacrifício que veio sobre a minha vida e a sua vida, e nós não fizemos nada para merecer esse amor. 10 anos atrás eu nunca imaginava ser pastor ou pregar essa palavra. 10 anos atrás eu andava pelas ruas de João Pinheiro como um jovem totalmente normal, querido, como você julga ser um jovem normal. Mas hoje Deus transformou minha vida. Eu não consigo mais viver distante desse evangelho. E não é só pelo evangelho, é pelo amor que ele tem gerado na minha vida, amém? Você pode aí no seu lugar começar a pedir perdão pela igreja brasileira. Ah, Espírito Santo, comece a orar aí no seu lugar, querido. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser sentar, se você quiser ficar de pé, fica à vontade. Começa a pedir perdão ao Senhor. Ô Espírito Santo, 500 anos atrás, Jesus, 500 anos atrás praticamente houve uma reforma. Mas o problema, Deus, é que essa reforma ela aconteceu na base do seu evangelho. Muitas pessoas não reformaram, Deus, os seus corações. Muitas pessoas não perceberam que o Senhor nos ama. Quantos de nós, Deus, somos preconceituosos? Quantas vezes, Deus, eu como igreja do Senhor sou preconceituoso? Quantas vezes, Deus, eu estou abrindo mão do meu próximo? Quantas vezes eu não amo o meu próximo, Deus, porque eu amo mais a mim mesmo? Quantas vezes, Deus, como igreja, eu amo mais, Deus, o meu hobby, o meu afazer? Quantas vezes eu estou ocupado para as pessoas, Jesus? Quantas vezes as suas mãos estão abertas, o seu coração está aberto, mas quantas vezes, Deus, o meu coração está fechado? Oh Deus, abra os olhos do meu coração, abra os olhos da igreja, Senhor, abra os olhos da comunidade cristã transformados, Deus, abra os olhos, Deus, de todos nós, Deus, que estamos aqui, para que amemos mais, para que venhamos, Deus, acreditar nos homens, que nunca venhamos duvidar, Deus, das pessoas, que sempre possamos acreditar, ser confiantes, que o Senhor pode mudar todas as coisas, porque o teu verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Que não tenhamos medo, Deus, de arriscar, Jesus. Oh Espírito Santo, que eu aprenda a não desistir das pessoas. Meu lindão, que eu não venha desistir das pessoas, porque eu sei que o Senhor não desistiu de mim. Que cada um aqui hoje venha entender, Deus, que o Senhor não desistiu deles. Que o Senhor não desistiu de cada um aqui, Deus. Que o Senhor sempre acreditou. Por mais que estava difícil, o Senhor sempre acreditou em cada um aqui. Por mais que o pecado alcançou essas pessoas e me alcançou, o Senhor sempre acreditou em nós, Senhor. O Senhor nunca desistiu de nós, Deus.
Mesmo sabendo a dor que a cruz traria, o Senhor não desistiu da humanidade. Quem somos nós, Senhor, para desistir das pessoas? Quem somos nós para desistirmos das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos conhecidos? Quem somos nós, Senhor, para desistir dos nossos inimigos, Senhor? Quem somos nós para desistirmos daqueles que nos perseguem? Nos dá amor, Jesus. Nos leva a amar essas pessoas, Jesus. Nos leva a olhar para eles como o Senhor olha. Nos leva a olhar, Deus, para os homossexuais como o Senhor olha. Nos leva, Deus, a olhar para as prostitutas como o Senhor, Deus. Nos leva a olhar, Deus, para os traficantes, para os dependentes químicos como o Senhor olha. Nos leva a olhar, Deus, para os ladrões como o Senhor tem olhado. Nos leva a olhar para os assassinos como o Senhor olha, Jesus. Nos leva a olhar, Deus, para todas as pessoas que pecam como o Senhor olha. Às vezes nós nos julgamos bons, Senhor. Às vezes nós esquecemos do nosso pecado. Às vezes nós esquecemos, Deus, da trave que está no nosso olho. Nos preocupamos com um grão de areia que está no olho do nosso próximo. Nos leva a amar, Jesus. Nos leva a amar, Deus, num amor sem medida. Nos leva a acreditar, Deus, até que cada um respire, e mesmo que a morte os alcance, nos leva a acreditar em uma possível ressurreição. Oh Deus, muda o nosso coração. Muda o nosso coração maldoso, pecador. Muda o nosso olhar, Deus. Muda o nosso julgamento. Quantos de nós julgamos? Julgamos a mãe solteira, Jesus. Julgamos aquele que é devedor. Julgamos o mentiroso. Julgamos o idólatra. Julgamos as pessoas de outras religiões. Julgamos o espírita. Julgamos o católico, Jesus. Nós julgamos as pessoas da sociedade, Jesus. Nós julgamos os políticos. Nos leva, Deus, a amar como o Senhor ama. Nos leva, Deus, a ter inquietação em nossos corações. Nos leva a abrir, Deus, os braços para aqueles que estão sendo perseguidos, ou aqueles que nos perseguem. Nos leva a olhar como o Senhor, Deus. Porque o Senhor nos ama. O Senhor nos amou. O Senhor nos ama, Deus, e nos amou quando não éramos nada. Nem filhos nós éramos, nem filhos. Éramos apenas criaturas e o Senhor nos amou. Nos leva, Senhor, a entender esse amor. O amor de cruz. Nos leva a tomar a nossa cruz. Nos leva a amar as nossas escolas, Jesus. Os nossos jovens. Nos leva a amar, Deus, para que o homicídio acabe em nossa cidade. Nos leve a amar para que o suicídio acabe. Nos leve a amar para que o tráfico de drogas acabe. Nos ensina a amar, Jesus. Porque um dia o Senhor nos amou primeiro. Nos ensina, Deus, a resgatar a virtude do amor. Nos ensina, Jesus. Nos ensina, Jesus. Nos coloca à prova, Jesus. Traga todas as pessoas que nós não queríamos, Jesus. Faça essas pessoas entrarem pelas nossas portas. Faça as pessoas detestadas do mundo entrarem pelas nossas portas, Senhor. Faça elas nos pedirem ajuda, Jesus. Não permita que nós acabemos com o teu plano, Jesus. Não permita que nós estraguemos tudo, Jesus.
Nos leve a amar sem medidas, Jesus. Sem preconceitos. Continue orando aí no seu lugar, querido, enquanto nós declaramos que Ele nos ama. Enquanto nós declaramos que Ele nos ama, comece a pedir perdão a Deus pelas vezes que você não amou as pessoas que Ele colocou no seu caminho. Comece a pedir a Deus que te ensine a amar o seu próximo e o seu inimigo também. Oh Deus. Mesmo na escura noite, correrei pra ti, meu Oh Deus, nós vamos correr, Jesus. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo que sou. Entrega para Jesus tudo aí, querido. Entrega tudo. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz. Mesmo na escura noite, correrei pra ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo que sou. És o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, com irresistível graça eu te dou tudo que sou. Amém. Querido, eu quero fazer um desafio com você. De repente até você já foi vítima dessa igreja perseguidora. E eu não estou falando da igreja perseguidora, a comunidade estão transformados, mas também a comunidade. Talvez você já foi vítima da falta de amor do próximo. Talvez você já foi julgado, já foi apontado. Talvez já duvidaram de você. Talvez já foi criticado. Duas coisas eu quero dizer. Eu nunca vou concordar com o seu pecado, e eu espero que você nunca concorde com o meu pecado. Mas eu prometo também te amar, querido. Mesmo não concordando com o seu pecado, eu prometo te amar. Amar você, mas odiar o pecado que você tem carregado. Porque é isso que Jesus, quando Ele olha para nós, Ele nos ama. Ele odeia o nosso pecado, Ele odeia as nossas escolhas erradas, mas Ele nos ama. E eu convido você a fazer parte de uma nova geração. Uma geração que ama sem medida. Uma geração que sentará em mesas que antes cristãos não sentavam, mas que Jesus sentaria.
Uma geração que vai colocar pessoas dentro da sua casa que talvez outras pessoas não colocariam. Eu não digo para morar, querido. Em casos extremos até você pode viver isso. Mas eu digo, colocar pessoas na sua casa é de repente colocar pessoas na sua vida. Eu te convido a fazer parte de uma igreja aberta a receber pessoas independentes dos seus problemas. Uma igreja que não faz distinção entre a mentira e o assassinato. Só há uma diferença, que é o julgamento humano, mas pecado é pecado, querido. Pecado é pecado. Eu luto contra o pecado, não contra aqueles que pecam. Aqueles que pecam eu quero amá-los. Se você quer se juntar comigo em um novo tempo, um tempo de amor, eu queria que você levantasse a sua mão para você orar comigo. Nós vamos amar, querido. Amar a nossa cidade. Amar a nossa cidade. Você não vai falar mais, presta atenção, você não vai falar mais mal do prefeito, do vereador. Você pode até não concordar com ele, você vai dobrar o joelho e orar pela vida dele. Você não vai falar mais mal do seu patrão, não vai lançar palavras negativas sobre ele, você vai orar por ele. Você pode ter pessoas que feriram o seu coração, pessoas que te humilharam, te maltrataram. Você não vai desejar o mal, você vai, se você não tiver coragem de ir até essas pessoas e pedir perdão, você pode orar por essas pessoas e dizer: Deus, eu perdoo essas pessoas. Você vai orar por aqueles que te devem, por aqueles que te perseguem. Você vai amar aqueles que a igreja um dia não amou. Você vai amar as pessoas que divorciaram. Você vai amar aquelas pessoas que a igreja perseguiu, os homossexuais, as prostitutas, os traficantes, os ladrões. Você vai amar o idólatra. Você vai amar toda pessoa que tiver qualquer tipo de problema, querido. Você vai fazer o que Jesus faria. Isso não é nenhuma novidade. Nós só estamos resgatando hoje a virtude que foi perdida pelos séculos. O amor que foi esquecido, hoje nós estamos resgatando para a nossa vida. Nós vamos dizer para essas pessoas: nós podemos até não concordar com o seu pecado, mas nós te amamos. Nós vamos dizer: venha como você está. Quem sabe durante o caminho você mude alguma coisa. Queria que você orasse assim comigo. Diga assim: Espírito Santo, nessa noite eu me comprometo a amar mais. Espírito Santo, eu quero amar como ninguém nunca amou. Espírito Santo, coloque em meu coração o amor de Jesus. Um amor que não arde em ciúmes. Um amor que não tem medo. Coloque em meu coração um amor que não julga. Um amor cuidadoso, zeloso. Coloque em meu coração amor o suficiente para que eu não desista de ninguém. Diga: Espírito Santo. Agora presta atenção aqui em mim. Agora é a parte mais perigosa da oração. Eu vou repetir, você vai pensar 2 vezes antes de falar, amém? Eu vou repetir, pensa, se você quiser você fala no seu lugar. Eu vou fazer a minha parte. Espírito Santo, envia para a minha vida aqueles que ninguém quer. Envia para a minha vida aqueles que foram rejeitados. Me ensina a amar. Eu não sei como, mas me ensina. Espírito Santo, eu quero aquele campo branco que ninguém entrou. Eu estou pronto, Jesus. Me leva até essas pessoas, ou traga elas até a mim. Amém, querido? Glória a Deus. Está comprometido comigo? Quinta-feira nós vamos começar esse exercício de amor. Quinta-feira que vem. O tema da mensagem de quinta-feira que vem vai ser luto. Como Deus vê o luto. Quinta-feira, você que quer participar do evangelismo, você vai esperar aqui, que eu vou te dar orientações, pegar seu telefone. Por hora, levanta sua mão para a gente encerrar esse culto. E muito obrigado, Jesus, pela sua presença magnífica. Meu lindão, a tua graça nos basta. Que possamos desfrutar de toda a consolação do Espírito Santo. E que o amor que está no nosso Pai é todo poderoso, seja sobre nós hoje e para sempre. Querido, vá em paz, que o Espírito Santo te abençoe, em nome de Jesus, amém?